Parte 2. Ao aterrar na Ilha dos Elfos, as raparigas deram instruções enquanto os rapazes carregavam a bagagem. Os seus criados exclusivos estavam ao seu lado. Ei, não tratem a minha bagagem de forma tão imprudente. Perdão. Ninguém pensou nos escravos que transportavam a carga. A razão é que, para as raparigas, os seus criados exclusivos eram escravos, mas ao mesmo tempo também amantes. Os rapazes sabiam que estariam em apuros se tentassem dar ordens aos criados exclusivos, por isso não iam abusar da sorte. Quando os rapazes estavam ocupados a andar de um lado para o outro, fiquei enredado com alguém irritado. Comandante, pode levar esta bagagem? Greg, o que falava comigo, parecia mais próximo do que antes, ou melhor, agia como se fossemos amigos. Não me chames comandante. Não concordo com esse acordo. És o comandante dos guarda-costas, não és? Nesse caso, é o nosso comandante. Tenho os meus melhores cumprimentos, comandante. Isto é triste. Será que tenho mesmo de ser o comandante destes gajos? A Ertrude olhou para mim enquanto a pessoa que a observava estava ao lado dela. O reino é bastante cruel. Disse estas palavras curtas depois de olhar para as outras raparigas. É diferente no Principado? É impossível que o Principado tenha um comportamento tão rude. Se o que a Ertrude disse é verdade, então quero procurar asilo no Principado, e o mais depressa possível. Bem, mas não posso fazer isso. O Principado era originalmente o território do reino, certo? Então por que é diferente? Originalmente o Principado pertencia ao reino, mas tornou-se independente, o que levou à atual relação entre os dois. Tenho pena de vocês. Particularmente, o Visconde Baltfault. A vossa futura esposa vai rodear-se abertamente de amantes da subraça. Mulheres assim tão vulgares não existem no Principado. Se emigrares para o nosso lado, posso garantir-te que receberás o tratamento adequado de um herói. Greg, ao ouvi-la falar, endureceu o olhar. Não me peças para fugir para outro país enquanto as pessoas estão a ver, embora eu queira fazê-lo. Marie aproximou-se quando Ertrude estava a meio da sua provocação. Ei, o que é que aconteceu à caça ao tesouro? Vamos despachar-nos e dar uma vista de olhos. Ertrude ficou espantada com a irritação de Marie e a sua fixação pelo tesouro. Tu é que és a santa, não és? Começo a perguntar-me se não estarás demasiado agarrada ao dinheiro. Perante estas palavras, Marie, quem diria? Pela minha parte, os meus pais endividaram-me sem eu saber, e agora tenho de pagar. Além disso, é doloroso não ter dinheiro. Odeio a Marie, mas sinto-me um pouco solidário com a sua situação. O Greg consolou-a. Marie, nós vamos ultrapassar isto. O Julian e os outros estão a trabalhar, por isso vamos resolver a tua dívida. 3 dos 5 idiotas não estão aqui porque estão a trabalhar para o bem de Marie. Quando se tornou santa, os parentes de Marie criaram uma dívida em seu nome. Para além disso, forçaram uma dívida que já tinham com a Maria. Depois de ouvir a situação dela, é tão deplorável que até me fez pensar que seria bom ajudá-la um pouco. Enquanto falava, via-se que Marie estava a raspar o tacho. É doloroso não ter dinheiro. As minhas meias estão furadas e não posso substituí-las, nem sequer posso comprar bens de primeira necessidade. Por mais que poupe nas despesas, não consigo pagar as contas. Ver a expressão sombria de Marie enquanto se queixava fez-me pensar. Talvez esta rapariga estivesse amaldiçoada. É o suficiente. Até a Ertrude não sabe como reagir. A Ertrude tinha dito, desculpa, acho eu, a Marie quando ela estava a falar dos buracos nas meias. Pensei numa coisa enquanto olhava para os rapazes que estavam a mudar as coisas de lugar. Devíamos falar primeiro com os habitantes desta ilha. Então, para onde é que vamos? Enquanto eu pensava em como atravessar uma ilha desconhecida onde viviam elfos, Kylie levantou a mão. Eu vou liderar o caminho. Esta é a minha terra natal. Nós passamos por uma floresta enquanto Kylie liderava o caminho. A descontraída Marie ficou surpreendida ao saber que esta ilha flutuante era a terra natal de Kylie. Ela também não parecia saber. Caramba, se esta é a tua terra natal, devias ter me dito, Kylie. Eu teria preparado uma prenda ou algo do gênero. Parece que ela tinha a intenção de manter um olho no seu criado exclusivo quando ele visitava a sua casa. Mas não seria uma situação perigosa para Kylie? Ele foi comprado como escravo e agora está a regressar à sua cidade natal com a sua amante. Será que ele a apresentaria à sua família dizendo, este é o meu amo? Eu detestaria fazer isso. Kylie dirigiu-se para frente, mas o seu comportamento era o mesmo de quando vi no convés do sócio. Apesar de ser a sua terra natal, ele não parecia estar a divertir-se nada.
Não é preciso preparar uma prenda. Ele parecia um pouco sombrio. Preocupada com Kyle, Lívia consultou-me. Leon, o Kyle não parece um pouco estranho? Ele está a voltar para casa. Por que é que está tão deprimido? Ao contrário da indiferente Marie, Lívia estava a observar atentamente o estado de Kyle. Se calhar ele, por alguma razão, não quer ir à casa? Ao contrário de Marie, Lívia era simpática. Quanto a Angie, esta é uma floresta onde vivem elfos? Não sabia que havia aqui uma masmorra, mas por alguma razão estou um pouco entusiasmada. Ela estava muito tensa. Entretanto, Marie estava séria. Não haverá nenhum problema. Se eu ganhar como planeado, posso livrar-me da minha dívida. Não é muito conveniente? Depois posso comprar doces nas bancas populares e comer sobremesas para o meu jantar à noite. Também tenho de comprar roupa nova. O resto das minhas roupas já estão em mau estado e gastas. Foi triste ouvir o monólogo de Maria. Eu estava mesmo zangada com a Marie, que fez batota para se tornar a santa. Mas por que ela era tão infeliz? Que maldades tinha ela feito na sua vida anterior para merecer a dívida e a necessidade de pagar as despesas da sua vida de santa? Gil e Greg caminhavam pelas traseiras, enquanto um grupo de raparigas caminhava pelo meio. Ertrude, que parecia preocupada, caminhava sozinha. Podias ter esperado. Posso fazer o que me apetece. Além disso, agora que chegamos até aqui, quero ver as ruínas históricas. A administração superior do reino não deveria ser mais cautelosa com o facto de esta rapariga ter tido rédea solta? Continuamos por um caminho reto na floresta. Lucian, pairando perto do meu ombro, olhava para o caminho. Mestre, o que são elfos exatamente? Uma raça de fantasia. Interessa-te por eles? Os elfos não existem nos meus dados. Enquanto eu estava à espera, de repente apareceu uma criatura que se revelou ser um elfo. Não é algo para se estar curioso? Não estava assim tão consciente disso, por isso não estava particularmente interessado. Além disso, vale a pena notar que eles não podem reproduzir-se com humanos. No entanto, no caso dos homens, enquanto Lucian falava, Kyle apontou para uma cidade que estava à vista. Essa é a cidade onde eu nasci e cresci. Marie estava entusiasmada. Uau, que sítio lindo! À primeira vista parecia uma cidade pacata, mas bastante desenvolvida. Os edifícios eram maioritariamente casas de madeira e a cidade tinha um sentido de unidade. Todos os aldeões que vimos eram bonitos e tinham boas figuras. Vários elfos que creio serem aldeões, usavam roupas que se agarravam ao corpo. Gil pôs a mão no queixo e começou a gabar-se dos seus conhecimentos. Os elfos são basicamente bem favorecidos na aparência, mas não parecem julgar a beleza pelas aparências exteriores como os humanos. Tanto Marie como Greg tinham um ar chocado nos seus rostos. Eles não pareciam saber disso. Eu também não sabia. Oh, então é assim? Correto. Eles julgam com base no poder mágico que a pessoa possui. Por causa disso, eles não têm quase nenhuma preferência em termos de aparência. Embora toda a gente estivesse interessada nos elfos que julgavam os outros pelo seu poder mágico, Kyle não disse mais nada. Já que estávamos a falar de elfos, uma explicação um pouco mais detalhada teria sido boa. Como eu estava preocupado, tentei falar com ele. Passa-se alguma coisa? Não fales comigo. Se estás a tentar obter uma sensação de autossatisfação ao pareceres preocupado comigo, então para. Odeio tipos como tu, que tendem a ficar com a ideia errada. Senti a minha cara ficar vermelha. E eu odeio fedelhos como tu. Por que não vais procurar a tua mãe e lhe apresentas a Marie? Até lhe podes dizer, esta é a minha mestre. Ponto. Então Kyle suspirou e falou sem olhar para mim. Parece que não sabes. Bem, para os elfos, ser escravo é sinônimo de trabalhar fora de casa. Apesar de sermos escravos, eles tratam-nos decentemente muito melhor do que vocês na academia. É como ele disse, mas ouvi-lo dos seus lábios deixou-me furioso. Lucian parecia estranhamente convencido. Intrigante, será que os elfos o veem como alguém que trabalha fora de casa? Gil acrescentou a essa explicação. Os elfos parecem ter uma vida útil mais longa do que os humanos. Algumas décadas não são grande coisa para eles. Trabalhar fora de casa durante algumas décadas? Para além disso, houve algo no discurso do Kyle que despertou a minha curiosidade. Os sentimentos de uma pessoa em relação à escravatura seriam assim. Ao ouvir a palavra escravo, presumir-se-ia que o tratamento seria mau, mas sendo servos exclusivos, são tratados de forma favorável. De facto, os rapazes teriam ciúmes.
Ao ver nos aproximar da aldeia, um dos elfos da aldeia vem ao nosso encontro. Uma rapariga simpática de cabelo verde e olhos amarelos. Terá a mesma idade que nós? É uma mulher pequena. Além disso, todos os olhares se concentravam no seu busto, que era grande em relação ao seu corpo. Kylie. A mulher acenou com a mão e correu na nossa direção, parecendo conhecer o Kylie. Quando a mulher se aproximou, Kylie ajustou a sua postura e foi para o lado de Marie enquanto falava com Gil. Marie, aquela mulher é a minha mãe. O nome dela é Yumeria. O que é a mãe dela? Os elfos têm uma aparência muito mais jovem do que a sua idade real. Será que Kylie é um homem mais velho por dentro? Nesse caso, ele poderia ser exatamente como eu. É um prazer conhecer-te. Quando a confusa Marie o cumprimentou, a mãe de Kylie, Yumeria, também ficou confusa e baixou a cabeça. Foi muito reconfortante ver as duas curvarem-se uma para a outra. Com um ar desinteressado, Kylie explicou a situação a Yumeria. Toda a gente quer entrar nas ruínas históricas que estão localizadas nesta cidade. Precisamos da autorização do chefe da aldeia, por isso vamos lá para o cumprimentar. Bem, deem-nos licença por favor. Vá lá, Kylie. Estiveste fora durante muito tempo, mas não precisas de falar como se fossemos estranhos. Não posso fazer isso, estou a meio do meu trabalho. Como criado, a atitude de Kylie podia ser apropriada, mas ele estava a ser um pouco frio para a mãe. A expressão de Yumeria escureceu. Não precisas de ser tão frio. Esta é a cidade de onde estiveste afastado durante muito tempo, não é? Kylie zombou em resposta às minhas palavras. Há alguma coisa que te incomoda? Não te familiarizes tanto comigo. Sou criado exclusivo de Marie, e não me vou dar bem com alguém como tu. Greg ficou um pouco irritado com a estranha severidade de Kylie. Ei, estás a levar isto longe demais. Baltfalt é o nosso comandante. Marie também parecia estar a prestar atenção à estranha atitude que o seu criado exclusivo estava a tomar. Kylie, não faças nada que te possa levar a uma luta. Por alguma razão, hoje tens andado estranho. Sou o mesmo de sempre. A casa do chefe da aldeia é aquela. Kylie avançou, sem sequer olhar para Yumeria. Lívia, preocupada, falou com Yumeria. O Kylie tem andado estranho desde que chegamos a esta ilha. Talvez se esteja a sentir doente. No entanto, Yumeria fez um sorriso triste. Está tudo bem. A culpa é minha. Afinal de contas, sou uma mistura suja. Por alguma razão estranha, essas palavras ficaram na minha mente. A residência do chefe da aldeia era grande. Quando lhe perguntei sobre ela, parecia que há várias décadas atrás, quando ele voltou para a aldeia depois de terminar o trabalho como um servo exclusivo, o chefe da aldeia tinha recebido uma grande quantidade de remuneração e tinha construído a residência. Era um elfo que parecia um jovem com barba, alguém que tinha apenas 20 e poucos anos. Queres visitar algumas ruínas dentro da aldeia? Falei apenas com o chefe da aldeia, agindo como representante do grupo. Todos os outros estavam à espera numa sala de recepção. Certo. É possível? As ruínas são um local sagrado para a aldeia, por isso seria difícil. Não vais conseguir obter autorização tão facilmente. Acho que os outros chefes de aldeia não o permitiriam. As aldeias élficas estavam espalhadas pela ilha flutuante. Parece que, como um todo, são rotuladas como um coletivo. Além disso, o chefe da coletividade é bastante teimoso. Sem dúvida que se vão opor a que eles entrem nas ruínas. A chefe do coletivo é uma velha cujo forte é a adivinhação. Ouvi dizer que no passado havia muitos convidados que visitavam a chefe coletiva, mas neste momento o seu poder enfraqueceu e há alturas em que as suas adivinhações também não são exatas. Não me importo com esta conversa sobre adivinhação, mas é um problema se não pudermos entrar nas ruínas históricas. Lamento, mas talvez tenham de desistir. No entanto, visitamos frequentemente as ruínas e não encontramos nenhum tesouro. Procurar lá seria infrutífero. Nós elfos, somos livres de ir e vir como quisermos, e até há muita gente que vai lá por capricho. Exploramos o local até a exaustão, mas ao contrário das esperanças de todos, não encontramos nenhum tesouro. Poderá isto ser diferente do jogo? Quando estava a pensar nisso, bateram à porta. Um duende entra sem esperar por resposta. Chefe da aldeia é o chefe do coletivo. O chefe da aldeia agarrou num ornamento próximo e atirou à mulher. Ao ver o objeto embater na mulher e cair, olho para o chefe da aldeia. No entanto, o chefe da aldeia ignorou-me e começou a ralhar com a mulher. Que insolência correr assim e entrar sem tocar.
Quantas vezes tenho de te dizer que isso é indecoroso? Pede desculpa ao convidado. Depois, o chefe da aldeia dirigiu-se à mulher e começou a dar-lhe pontapés. Ao ver aquilo, intervim apressadamente. O que estão a fazer? O chefe da aldeia afastou a minha mão e lançou-me um olhar de desprezo. Aqueles olhos eram iguais aos dos criados exclusivos quando confrontavam os rapazes dentro da academia. Não sejas incômodo. A etiqueta é importante para os elfos. Se não tivermos cuidado, os jovens vão aprender más maneiras. Isso significa que o valor deles como escravos vai diminuir. Parece que não compreendo bem a situação dos elfos, mas parece-me que estás a ser demasiado duro. Ver isto não me faz sentir à vontade. Para um convidado isto é uma visão repugnante. Fiz o meu melhor para parecer firme. Peço desculpa por isso. Então, por que é que vieram? A mulher derramou lágrimas enquanto nos informava que o referido chefe coletivo estava de visita à aldeia. Estávamos numa praça da aldeia. Os duendes reunidos eram todos homens e mulheres bonitos. Entre eles, um velho baixo carregava um grande bastão para se apoiar. As suas costas estavam curvadas e era difícil dizer se tinha os olhos abertos ou fechados. O velho de cabelos grisalhos murmura qualquer coisa para uma mulher que veste o mesmo traje nativo. O elfo que o acompanhava transmite-lhe a mensagem. Vou transmitir as palavras do chefe coletivo. Não voltes a entrar nas ruínas. A este ritmo, a ira do velho senhor dos demônios será provocada. O chefe da aldeia ficou completamente perdido. Acho que o chefe coletivo está numa posição mais elevada. A sua maneira de falar é diferente da mulher. Chefe coletivo, o que quer dizer com senhor dos demônios? Antes de mais, também é proibido a pessoas de outras aldeias entrarem nas ruínas? O chefe do coletivo murmura qualquer coisa. Ao ouvir as suas palavras, o elfo volta a falar. Pensam que o chefe do coletivo não sabe de nada? Ele sabe que vocês estão todos muito envolvidos com as ruínas. O chefe do coletivo está a deixar uma mensagem. Não entrem em contato com aquilo que é tabu. Não entrem no solo sagrado dos elfos. Os elfos ao redor ficaram surpresos, mas o chefe coletivo e o elfo estavam sérios. Lucian, que estava a pairar perto do meu ombro, também parecia surpreso. Uma adivinhação, certo? O que acreditas nesse tipo de coisas? Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!